E um homem de 23 anos foi preso em Ceilândia após a Polícia Civil receber denúncias anônimas, informando que o suspeito estava usando criança para traficar drogas. Entre os menores envolvidos no esquema está uma menina de apenas 8 anos de idade. Nossa repórter Anne Milhomem já está lá na 19ª Delegacia. Nosso querido sócio aqui do Brasil Gente, o delegado Fernando Fernandes, que vai contar ao vivo a dinâmica desses traficantes, como eles agiam. Sejam bem-vindos, é com você, Anne. Oi, Tony, muito boa tarde para você e a todos que nos assistem. Exatamente, estou aqui na 19ª, né, juntamente com o Dr. Fernando Fernandes, para a gente falar desse caso, onde crianças, como você trouxe aí na introdução, foram usadas para a venda de drogas. De acordo com as informações do Dr. Fernando, que vai atualizar, trazer todos os detalhes para a gente, o traficante utilizava essa criança que estava ali na rua brincando, então abordava os usuários e esses usuários eram levados para esses traficantes para ali, então, comprar essa droga. Algo totalmente condenado, né, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o doutor Fernando vai explicar com mais detalhes esse caso para a gente. Esse homem foi preso de 23 anos. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao Brasil Urgente, DF. Boa tarde para o senhor. Esse cidadão, esse homem de 23 anos, ele já tem passagens pela polícia? Boa tarde, Anne. Boa tarde, meu amigo Tony. E boa tarde a todos que nos acompanham no Brasil Urgente DF. Esse elemento já possui passagens, Anne, por crimes como furto, roubo, tráfico de drogas, inclusive quando adolescente. E após várias denúncias que chegaram aqui na nossa delegacia, Tony, os nossos policiais então começaram a monitorar aquela região e verificaram que, de fato, esse cidadão estava traficando cocaína e, o pior, utilizando uma criança de apenas 8 anos como uma espécie de ponte entre ele e os usuários, como a gente fez algumas imagens e devem estar em suas mãos aí. Doutor, o que vai acontecer agora? Os pais dessa criança foram notificados? Como é que foi toda essa situação? Como é que está sendo toda essa situação? Os pais acabaram sendo notificados e o Conselho Tutelar da região também, para poder acompanhar essa criança, a família dela, aplicando, se for o caso, as medidas protetivas elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que, se essa criança tivesse 12 anos ou mais, caminharíamos não só a adolescente, mas todo o procedimento, cópia do procedimento, para a Delegacia da Criança e do Adolescente 2, aqui em Ceilândia. No caso, por ser menor de 12 anos, quem faz esse acompanhamento é o Conselho Tutelar. E como é que era a atuação dele? A gente sabe que ele usava essas crianças para abordar os usuários, mas onde exatamente ele ficava? Como que essas crianças chegavam até os usuários? Eles já sabiam que essas crianças eram utilizadas para isso, no caso, os usuários? Ele ficava ali na calçada, na rua, de frente à sua própria casa, e pedia, então, a criança, quando o usuário chegava ali próximo, para que a criança fosse até o usuário, ou fizesse o primeiro atendimento, digamos assim, e acompanhasse o usuário até ele. Inclusive, há imagens da criança entregando alguma coisa para um desses usuários que nós acreditamos, nas filmagens, que tivesse sido também uma trouxinha de cocaína, numa das situações. Motivo pelo qual esse cidadão de 23 anos foi preso, não só pelo tráfico de drogas, mas também pelo crime de corrupção de menores. Tony, inclusive, a gente recebeu imagens aqui, né, da equipe da 19ª, dos policiais encontrando trouxinhas de cocaína dentro do muro onde esse homem também guardava essas drogas, Tony. E nós estamos acompanhando exatamente essa imagem nesse momento, Anne, dessa droga encontrada em tijolos ali quebrados na parede, imagino que do muro da casa. Agora, pela experiência que você tem na polícia, doutor Fernando, 34 anos, conforme o senhor já informou, que está atuando na Polícia Civil. Eu imagino que até para você, que é um delegado experiente, fica surpreso quando se depara com uma situação dessa, né? Porque o cara que é reincidente, isso já nem causa surpresa. Várias passagens pela polícia. Mas chegar a utilizar uma criança de apenas 8 anos para traficar, aí já é demais, né? Causa muita revolta, né, delegado? Exatamente, Tony. Nós cremos, inclusive, que esse tenha sido exatamente o ponto que acabou revoltando ainda mais a população local, vizinhos, aquela comunidade, e fez com que muitas dessas pessoas
fizessem denúncias anônimas, inclusive destacando esse ponto, de que aquele mau elemento, irresponsável, acabava colocando crianças, então, numa situação daquela perigosa, não só por poderem, criança é sempre curiosa, não só por poderem usar, experimentar a droga, mas também numa situação de acerto de contas, a criança está no meio ali, que Deus o livre, de um tiroteio, de pauladas, facadas, enfim, colocando em risco a vida e a saúde dessa criança. É isso mesmo, colocando em risco, em alto risco, a vida de uma criança de 8 anos. Agora, delegado, eu não sei se o senhor sabe me responder, pela apuração feita aí pela 19ª Delegacia, o senhor sabe dizer se o pai, se a mãe dessa criança tinha conhecimento de que ela estava na rua ali, na companhia desse traficante que a usava para entregar essas trouxinhas de drogas para os usuários? A princípio, não se configurou esse conhecimento por parte dos pais sobre a utilização dessa criança, da filha deles, nesse verdadeiro crime de tráfico de drogas. Mesmo assim, nós encaminhamos cópia de toda a papelada produzida na delegacia para o Conselho Tutelar, para que lá o Conselho possa acompanhar de perto essa criança e a sua família, e as investigações continuam para saber se havia algum tipo de conivência por parte dos pais com relação a essa situação tão desastrosa. Até porque a situação é muito grave, né, doutor Fernando? Muito grave, porque envolve uma criança inocente que certamente não tem, nem sabe, não tem consciência do que estava fazendo ali, do que estava praticando, né, ajudando um criminoso a traficar entorpecentes. Agora, mais uma pergunta, eu queria saber quanto tempo a Polícia Civil demorou, depois das denúncias anônimas, para conseguir colocar a mão nesse criminoso? Foram cerca de 3 dias de campanas, de investigação, de inteligência, com policiais à paisana, disfarçados, que conseguiram, então, imagens claras do movimento de tráfico de drogas e imagens estarrecedoras, como da criança sendo utilizada naquela movimentação, naquele local. Inclusive hoje, Tony, lá nas proximidades, conseguimos prender um outro traficante, 18 anos, que utilizava também um irmão, só que um adolescente de 17 anos, para poder fazer aquela movimentação do tráfico. Com eles foram apreendidas cerca de 40 porções de cocaína, além de cerca de R$ 2.000 em espécie, e o adulto foi preso pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, e o adolescente encaminhado a DCA-2. Apesar desse trabalho rápido, célere da Polícia Civil, que depois de receber a denúncia, conforme o senhor disse, em 3 dias conseguiu fazer ali uma campana, conseguiu gravar, conseguiu material probatório para certamente, junto à Justiça, conseguir o mandado de prisão. A gente sabe que esses caras, eles agem com a certeza, me parece, da impunidade, né, delegado? Você vê que eles não tinham muita preocupação ali, traficando no meio da rua, traficando livremente, e o que é mais absurdo e que nos causa muita ojeriza é utilizar uma criança de 8 anos. Mas, assim, me parece que o cara que já tem várias passagens, ele não está nem aí porque ele sabe que ele fica pouco tempo, infelizmente. Tem que construir presídio nessa cidade, delegado. Tem que construir presídio e colocar todos esses vagabundos atrás das grades cumprindo pena. Porque só assim a gente vai ter um pouco mais de paz. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, a nossa polícia vai continuar enxugando gelo, prendendo a justiça soltando, prendendo a justiça soltando, sempre naquela desculpa que não tem vaga no sistema prisional suficiente para abrigar a quantidade de criminosos. Não é isso, delegado? Concordo inteiramente com a sua colocação, Tony. E interessante que os traficantes normalmente utilizam de algumas táticas, como andar com poucas quantidades de droga no bolso, para se passarem por usuários, ou como nessas 2 últimas prisões, utilizarem menores de idade. Um usou o irmão, de 17 anos, o outro usou uma criança de apenas 8 anos de idade, nessa movimentação, a fim de, numa possível abordagem, se livrarem, então, da imputação do crime de tráfico de drogas, o que não adiantou, pois ambos, além de responderem pelo tráfico, acabaram também respondendo pelo crime de corrupção de menores. Avisando aí a todos que insistirem nessa prática em nossa área, as denúncias são feitas pelo 197 diretamente aqui na delegacia e nossas equipes imediatamente dão aquela atenção para que possamos retirar
imediatamente esse cidadão em circulação, pois sabemos que onde há, Anne, o tráfico de drogas, uma boca de fumo, sempre há outros crimes mais graves, como lesões corporais, tentativa de homicídio, de feminicídio, ou até consumados por acerto de contas, entre outros crimes, como latrocínio, por exemplo. É isso. Bom, agora eu queria mudar um pouco de assunto, viu, Anne, com o delegado, porque parece também que nós tivemos atualizações sobre aquele caso dos botijões